Fala pessoal, boa noite. Que bom ver vocês por aqui. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é a base de qualquer mudança financeira, né? É aquele básico bem feito que faz a diferença e ponto de partida para aquela virada de chave nas nossas vidas, né? Que nada mais é que a organização financeira pessoal, tá? Então separa aí o papel, a caneta e já deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua expectativa para a live de hoje, que eu quero saber, hein? Então, vamos começar, pessoal, já quebrando paradigmas aí, né? Um ponto importante para a gente já começar entendendo é que muita gente acha que precisa ganhar mais para sobrar dinheiro. Mas a verdade é que sem organização financeira, mesmo quem ganha bem acaba tendo o risco de ficar no vermelho, né? Esse é um ponto importante para trazer aqui. E eu, como educador financeiro, já ajudei dezenas de pessoas a saírem das dívidas, a montar um plano financeiro simples, prático, efetivo principalmente. E eu quero te mostrar hoje como você pode dar o primeiro passo, tá? Então fica comigo até o final, porque eu preparei uma surpresa especial para quem está assistindo essa live. Bom, pessoal, falando de organização financeira, por que eu preciso disso, né? Porque é importante eu ter a minha organização financeira, saber como administrar minhas finanças. Para responder essa pergunta, é importante a gente entender a consequência da desorganização dela, né? A falta dela na nossa vida. Eu posso começar citando alguns exemplos aqui, como aquela pessoa que, por exemplo, vive apagando incêndio, né? Incêndios financeiros. O mês mal começou, e ela já está sem dinheiro, né? Não vê a hora de começar o mês seguinte. Tem aquela pessoa também que entra e sai de dívidas repetidamente. Não sei se por sorte ou por juízo, né? Mas ela acaba aí de vez em quando saindo da dívida, mas é questão de tempo para ela acabar voltando, né? Tem aquele perfil também, aquela pessoa que compra por impulso e depois se arrepende. Inclusive, eu te faço uma pergunta: qual foi a última coisa que você comprou e logo depois se arrependeu? Eu tenho certeza que não vai ser difícil para você lembrar disso, tá? Um próximo ponto, tem também aquela pessoa que ela não consegue realizar sonhos, né? Por falta de planejamento, obviamente. Então, ela acha que nunca vai ser possível, ela pensa isso não é para mim. Então, a organização financeira ela vai ajudar a gente a quebrar esse paradigma, né? E claro, esse é um ponto importante aqui, que isso tudo vai impactar a sua vida pessoal. Então, se eu não tenho a minha organização financeira, eu vou ter mais ansiedade, eu vou ter um nível de estresse mais alto. Isso pode afetar, obviamente, a minha família dentro de casa. Eu posso ser um pouco mais agressivo, talvez com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Então, a falta dessa organização financeira nas nossas vidas ela vai impactar dentro de casa, né? Então, esse é um ponto importante para ressaltar aqui. Bom, a gente sabe qual é a consequência da falta dessa organização. Agora, quais são os benefícios, né? O benefício, por exemplo, é saber exatamente o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Eu sei exatamente o quanto eu estou ganhando e para onde o meu dinheiro está indo. Eu sei disso, eu tenho essa consciência. Baseado nisso, eu consigo também ter decisões conscientes de compra. Então, eu sei o que comprar, quando comprar. Esse é um ponto importante. Também, eu consigo criar a minha reserva de emergência, né? A gente sabe aí que a emergência ela vai acontecer, né? Quero que não, mas imagina que você está parando o carro aí na garagem da sua casa, você acaba batendo no portão, risca o carro, e aí você não tem dinheiro naquele momento para consertar o carro, né? Muitas das vezes, se você não tem essa reserva de emergência, que é exatamente para esse tipo de situação, você vai acabar pegando um empréstimo, um cheque especial, vai tirar um dinheiro de um lugar que não tem e aí acabar criando, obviamente, até dívidas, né? Então, ponto importante aí, o benefício dessa organização é que eu também vou conseguir criar minha reserva de emergência. Eu também vou conseguir alcançar os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Eu consigo ter essa visão de curto, médio e longo prazo. E, obviamente, eu vou passar a viver com mais tranquilidade e sentimento de liberdade, né? Então, uma frase importante para trazer aqui
é que quem não controla o dinheiro, de alguma forma vai acabar controlado por ele, né? Se eu não controlo o meu dinheiro, ele vai acabar me controlando, tá? Então, uma frase importante para a gente refletir. Perfeito? Bom, pessoal, vamos comentando aí. O pessoal tá chegando. Qual a expectativa de vocês para hoje aí para a live, hein? Bom, o primeiro passo para a gente começar organizando as nossas finanças é basicamente assim. Eu vou te dar um exemplo do médico, né? Imagine que você foi no médico e o médico, a primeira coisa que ele vai começar a te perguntar são os seus sintomas, né? Então ele vai perguntar se você está com dor de cabeça, ele vai medir a sua pressão, vai perguntar se você tem enjoo, né? Enfim, vai fazer uma série de perguntas para entender a sua situação. Isso, a gente fazendo uma correlação com a nossa situação financeira, ele está fazendo um diagnóstico. Então, o primeiro passo para a gente conseguir organizar as nossas finanças é fazendo esse diagnóstico financeiro, né? Um raio-x da nossa situação. Então, em simples passos aqui, o primeiro que eu posso te passar é anotar os ganhos e gastos por pelo menos 30 dias. João, por que 30 dias? 30 dias pelo seguinte motivo. 30 dias você tem um mês completo, basicamente. Então, tendo esse mês completo, você tem uma boa amostra da sua situação financeira. Você tem uma visão de todos os seus ganhos dentro daquele mês e dos seus gastos. Então, você consegue ter uma boa amostra de como está a sua situação financeira. Tá? Feito isso, eu vou separar por categorias. Tá? O que é isso? Eu vou separar os meus gastos por categorias. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso em mais detalhes, mas basicamente as categorias seriam itens essenciais, né? Coisas supérfluas que eu ando usando meu dinheiro, estou gastando talvez. As minhas dívidas, é importante eu colocar isso de uma forma dividida na categoria. Lazer, enfim, muitos outros pontos, outras categorias, tá? Uma dica importante aqui, prática, para te ajudar a administrar, para te ajudar a fazer esse acompanhamento. Hoje em dia tem aplicativos que te ajudam a fazer isso. Até um papel, um caderno, você da moda antiga, né? A gente consegue fazer isso também. Mas um ponto importante aqui é que até na mentoria que eu dou, inclusive sobre educação financeira, eu te dou um arquivo, parte das ferramentas que eu vou te passar, vai ser um arquivo Excel, onde você consegue fazer todo esse acompanhamento, você consegue ter os seus ganhos, os seus gastos diariamente, você consegue ter uma visão dos seus investimentos, o seu acompanhamento mensal e até uma visão anual da sua situação, tá? Então, um ponto importante aí. E vale ressaltar, né? Sem esse raio-x, esse diagnóstico financeiro, qualquer tentativa de se organizar é chute, né? Se você não conhece a situação, qualquer tentativa de organizar vai ser um chute, né? Então, a clareza é o primeiro passo para mudar essa situação. Perfeito? Bom, quando eu começo a anotar os meus ganhos e os meus gastos, né, e passo a separá-los por categorias, eu estou nada mais, nada menos aplicando o método ROP. João, o que é o método ROP? O método ROP nada mais é que registrar, organizar e planejar. Tá? Então, fazendo um adendo aí, uma explicação mais prática do que eu acabei de falar, quando eu anoto os meus gastos e os meus ganhos, eu estou registrando todos os movimentos financeiros. Perfeito? Então, o primeiro pilar do método RLP, registrar. Segundo ponto, quando eu divido por categorias, eu estou organizando o meu orçamento, estou organizando os meus gastos. O que é isso? Organizar por categorias para eu ter uma visão mais clara da minha situação. Perfeito? Então, uma vez que eu registro e organizo, eu vou poder planejar. Planejar o quê? Os próximos passos de acordo com o meu diagnóstico. Perfeito? Faz sentido para você? Legal.
Então, registrei, organizei, eu consigo planejar. Como que eu vou fazer esse planejamento? Tá? Eu trago mais um método bem conhecido, muito eficiente, muito efetivo, que vai te ajudar também a organizar suas finanças. Esse é o método 50-30-20. Método 50-30-20. Pessoal, uma explicação bem simples e direta. O que é esse método 50-30-20? Ele consta em você dividir o seu orçamento, 50% do seu orçamento pela categoria de essenciais, né? Então 50% do seu orçamento você vai separar para coisas essenciais, como moradia, transporte, alimentação, contas fixas, perfeito? 30% do seu orçamento você vai destinar para qualidade de vida, seria lazer, alguns desejos, experiências que você quer ter, né, quer viver ou não abre mão. Então, 50% essenciais, 30% qualidade de vida e os 20% finais para futuro, tá? Então, a categoria aí de futuro. O que eu vou colocar lá? Eu vou colocar meus investimentos, eu vou criar aí a minha reserva de emergência, os meus objetivos, enfim. Então, recapitulando, método 50-30-20, 50% essenciais, 30% qualidade de vida e 20% futuro, tá? Um ponto importante que eu faço questão de reforçar. A proporção, pessoal, ela pode ser ajustada de acordo com a sua realidade, tá? O método ele se chama 50-30-20, mas é para te dar uma clareza, para te trazer clareza no seu orçamento e colocar limites para os seus gastos. Mas imagina a situação seguinte: eu estou fazendo meu planejamento, porém os meus gastos essenciais eles não são 50%, eles são 40%. Poxa, melhor ainda, né? O meu gasto essencial ele é 40%. Então o que acontece? Eu tenho 10% do meu salário para eu movimentar para futuro, por exemplo. Então, ao invés de 20% do meu orçamento para futuro, eu tenho a possibilidade de aumentar isso. Eu consigo investir com mais força, vamos dizer assim. Eu consigo criar minha reserva de emergência um pouco mais rápida. Né? Eu consigo impulsionar meus resultados aí. Legal? E um ponto importante aí para a questão de qualidade de vida, pessoal, é que o problema não é gastar com lazer. Né? Todo mundo precisa ter esse momento de lazer, enfim. O problema é gastar sem limite e sem pensar no futuro. Por isso a gente coloca dentro do orçamento esses 30% justamente para não abrir mão dele, mas também ter um controle adequado. Perfeito? Bom, te apresentei todos esses métodos. Agora, como eu crio um plano simples? Bom, eu vou te dar de novo aquele exemplo do médico que eu citei no começo. Assim como o médico ele só consegue tratar quando ele entende os seus sintomas, você precisa identificar quais gastos estão deixando as suas finanças doentes. Então, você precisa fazer essa avaliação utilizando os métodos que eu já citei aqui para conseguir identificar esses gastos, né, que vão estar fazendo as suas finanças ficarem doentes, tá bom? Esse é um ponto importante aí. Bom, eu sei como eu organizo o meu orçamento, sei como eu vou registrar, vou separar as categorias, eu conheço tudo isso, perfeito. O que está faltando agora? Está faltando eu definir meus objetivos. O objetivo é importante, pessoal. Objetivos e metas, porque se eu quero ir para algum lugar, eu preciso saber para onde eu vou. Perfeito? Para eu sair da onde eu estou hoje, eu preciso saber para onde eu estou indo. Né? Para isso, a gente precisa definir as metas SMART, né? SMART em inglês, mas eu vou trazer aqui para você o significado dessa sigla, né? SMART é a sigla. Por exemplo, S, né? Fazendo aí uma correlação com meus objetivos. A minha meta ela precisa ser específica, então S em inglês de específica, né? Algo que seja específico para você, que seja bem claro, o mais claro possível. Então, minha meta, meu objetivo, ele precisa ser algo específico. Perfeito? O M do SMART.
ele precisa ser algo mensurável, algo que eu posso avaliar e medir o quão próximo do meu objetivo eu estou, né? Se eu estou caminhando para o lugar certo, né? Estou caminhando para atingir o meu objetivo, ou se eu preciso de alguma rota, algum ajuste de rota nesse meio do caminho, tá? Então, S de específico, M de mensurável, também precisa ser uma meta, um objetivo aí atingível, né? Aqui, pessoal, um ponto importante é não colocar limite nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, tá? Mas algo que seja factível, algo que seja possível de se alcançar. Vou te dar um exemplo. Eu quero ganhar 1 milhão na loteria. Cara, é possível? É possível. Mas é muito pouco provável. Então a gente precisa colocar aí metas, objetivos que serão possíveis de ser atingíveis, né? Então, atingível, relevante. O meu objetivo ele precisa ser relevante. Por que isso? Porque precisa ser algo que me mantenha em movimento, me mantenha disciplinado no meu orçamento, nos meus objetivos, para que eu possa alcançá-los, né? Então, eu preciso desse estímulo para fazer a coisa acontecer e continuar sempre disciplinado no meu plano. Perfeito? E por último, temporal. Temporal, algo que eu consigo medir no tempo, né? Eu tenho um prazo definido para isso. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por exemplo, em 6 meses para curto prazo, eu quero construir minha reserva de emergência. Em médio prazo, eu quero trocar o meu carro, quero fazer uma reforma na minha casa, enfim. E longo prazo, eu quero me aposentar mais cedo, né? Então, são apenas exemplos. E para te trazer um exemplo completo, né, considerando aí as metas SMART, sendo bem específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, o exemplo que eu te dou é: eu quero guardar R$ 200 por mês em 6 meses para montar uma reserva de emergência. Perfeito? Guardar R$ 200 por mês em 6 meses para montar uma reserva de emergência. Então eu estou sendo bem específico, é algo mensurável, eu consigo ter o acompanhamento durante o tempo aí até eu atingir o meu objetivo teoricamente. É algo atingível, algo que eu posso alcançar durante esse período. É relevante para mim, porque, como eu falei, todo mundo precisa aí de uma reserva de emergência, precisa ter essa gordurinha, esse banco aí. E, obviamente, temporal, que eu sei que é durante o período de 6 meses. Perfeito? Pessoal, até aí tranquilo? Estamos acompanhando? Bom, baseado em tudo que eu te falei, já é possível você construir, organizar as suas finanças, construir o seu planejamento, fazer os planejamentos de uma forma simples. Você consegue começar isso hoje, inclusive. Mas, para te ajudar a impulsionar ainda mais os seus resultados, isso aqui é fantástico, pessoal. Eu vou te apresentar o princípio SRC. João, o que é o princípio SRC? Pilar S desse princípio, substituir. Pilar R, reduzir. E o pilar C, de cortar. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente vai aplicar o primeiro pilar desse princípio, substituir. Imagina que você tem o plano da TIM hoje para o seu telefone, no celular, que é R$ 50 por mês. Imagina isso. R$ 50 por mês você paga a TIM. Imagina que agora você fez a portabilidade e vai mudar para Vivo. Só que agora, em vez de R$ 50, você está pagando 30. Com isso, você está tendo uma economia de R$ 20 por mês. Legal? De R$ 50 da TIM, eu fui para R$ 30 da Vivo. Isso dá uma economia de R$ 20 por mês, por ano, R$ 240. Aí você me fala, João, R$ 240 por mês não é nada para mim, eu não consigo fazer muita coisa. Calma. Eu vou te dar mais exemplos aqui, você vai ficar maluco ou maluca. Imagina agora que a gente vai aplicar o princípio
R de reduzir. Tá? Então, primeiro o princípio substituir, a gente fez a substituição de TIM para Vivo. Agora, o pilar reduzir. Imagina que você tem uma pessoa que vai na sua casa uma vez por mês, uma vez por semana, para fazer faxina. Então, uma vez por semana, essa pessoa vai na sua casa para fazer faxina. Cada vez que ela vai, você paga R$100 para ela. Tá? É só uma hipótese, só um exemplo. Então, por mês, você paga R$400 para essa pessoa. Perfeito? Só que aí você pensa o seguinte, eu estou aplicando o meu pilar reduzir. Então, imagina que ao invés de uma vez por semana, essa pessoa ela passa a vir a cada 15 dias. Eu vou tomar um pouco mais de cuidado aqui em casa, vou ser um pouco mais organizado, vou tentar manter as coisas mais limpas possíveis. Então, ao invés de uma vez por semana, essa pessoa vai vir a cada 15 dias. Então, ao invés de 4 vezes por mês, 2 vezes por mês. Por mês, aplicando esse princípio nesse exemplo que eu estou te dando, você vai ter uma economia de R$200 por mês. R$200 por mês. Por ano, você quer saber? Por ano você vai ter uma economia de R$2.400. R$2.400. Acompanha comigo? Pilar reduzir. Eu estou reduzindo algo que talvez eu não precise de fato. Tá? Então, pilar substituir. Troquei da TIM pela Vivo. Reduzir. Eu reduzi a frequência, por exemplo, dessa pessoa fazendo faxina na minha casa de 4 vezes por mês para 2 vezes por mês. E o último pilar, cortar. Eu vou te dar o exemplo da seguinte forma. Imagina que você tem todas as plataformas de streaming possíveis. Você tem aí Disney Plus, tem Amazon, Netflix. Por mês, você está pagando aí R$150. R$150 por mês. Mas se parar para pensar, você não está usando a Disney Plus, você não está utilizando a Amazon, você não está utilizando Netflix. Então imagina que você está pagando aí, está gastando, se é que a gente pode dizer assim, R$150 por mês. Então imagina que você cortou esses gastos, você cancelou essas plataformas de streaming. Por mês, você vai ter uma economia, obviamente, de R$150 por mês. Por ano, você vai ter uma economia de R$1.800. Galera, em 5 minutos aqui, em 5 minutos eu te mostrei como economizar mais de R$4.000 por ano, aplicando o princípio SRC. Em 5 minutos você consegue economizar R$4.000 por ano. Imagina quando a gente vai mais a fundo dentro da minha mentoria. Imagina quando a gente aplica todas as ferramentas que eu vou te mostrar passo a passo, pela mão, dentro da mentoria. Só aí, essa live já precisaria, eu já poderia cobrar essa live só para compartilhar essa informação com vocês. Mas eu estou te dando, tá? É uma informação que eu estou te dando. Esse princípio que ele é super importante e vai te ajudar muito a impulsionar os seus resultados. Perfeito? Então, recapitulando aí, pessoal, os passos para eu conseguir fazer a minha organização financeira, para eu conseguir planejar todos os meus objetivos e colocar em prática. Primeiro ponto, eu vou entender que a organização é o ponto de partida, para eu colocar a casa em ordem, vamos dizer assim, né? Segundo, eu preciso fazer aquele diagnóstico financeiro. Então, pensa sempre no médico. Sempre quando você vai no médico, ele vai te perguntar diversas perguntas. Ele vai te perguntar se você tem dor de cabeça, se você tem enjoo, como é que está a sua pressão, enfim. Ele vai fazer esse diagnóstico. Então, a gente precisa fazer um meso para as nossas finanças. A gente precisa fazer esse raio-x para entender nos mínimos detalhes como está a nossa vida, nossa saúde financeira. Perfeito? Faço isso como? Utilizando o método ROP. Registrar, organizar e assim eu consigo planejar. Perfeito? João, qual que é o próximo passo? Para eu conseguir planejar o meu orçamento de uma forma mais eficiente e eficaz, obviamente, eu vou aplicar o método 50-30-20. Lembrando, 50% do meu orçamento para itens essenciais, 30%
do meu orçamento para qualidade de vida, lazer, experiência, enfim. E os 20% do meu orçamento eu vou destinar para futuro investimento, reserva de emergência, enfim. Obviamente, de novo, lembrando um ponto, se dentro desse planejamento, né, aplicando esse método 50-30-20, eu entendi que os gastos essenciais eles são menores que 50%, por exemplo, eu tenho 40% do meu orçamento para gastos essenciais, eu consigo aí movimentar 10% do meu orçamento, isso é positivo, para futuro, né? Então, eu consigo melhorar a minha situação pensando no futuro, perfeito? Eu também, por último aí, vou pensar no objetivo, né? Metas SMART, como a gente já falou, já dei diversos exemplos aí para ajudar a entender a situação e para impulsionar ainda mais os seus resultados, né? Isso aqui é um princípio fantástico que eu compartilhei com vocês e realmente isso faz muito sentido, isso vai te ajudar a trazer muita clareza e oportunidades dentro do seu orçamento, que é o princípio SRC, que ele vai te ajudar a cortar gastos que basicamente atrapalham ou deixam a sua situação, a sua vida financeira doente. Perfeito? Então, de forma geral, né, pessoal, de tudo que eu compartilhei com vocês, se você ainda sente que não consegue sozinho, né, fazer essa organização, esse planejamento, colocar esses métodos e princípios em prática, é exatamente isso que eu vou fazer durante a minha mentoria. Tá? Eu vou te pegar pela mão, vou te ajudar a organizar suas finanças, a montar um plano realista para que você saia do vermelho, se for o caso, comece a caminhar rumo aos seus sonhos. Se você quer começar a investir, eu vou também ter uma mentoria para te ajudar a investir. Enfim, o objetivo aqui é te ajudar a atingir os seus objetivos, a organizar a sua vida financeiramente, tá? E, obviamente, trazer todos aqueles benefícios que a gente comentou durante o início da live, perfeito? Um ponto importante, pessoal, de tudo que eu compartilhei, né, esse passo a passo. Se ainda tiver uma dúvida, eu vou estar abrindo a caixinha de perguntas no story do meu Instagram para, enfim, qualquer pergunta, não só sobre o que eu compartilhei aqui, mas também qualquer outro ponto sobre a mentoria, sobre educação financeira de forma geral, dívidas, investimento, organização. Vai ser um prazer responder cada uma delas. E, obviamente, no começo da live, eu disse que ia ter uma surpresa no final. Então, para quem ficou aí, se você quer saber mais sobre a mentoria, quer organizar suas finanças, seja ela individual ou casal, também tem mentoria para o casal, quer sair das dívidas e ou começar a investir, eu estou dando 10% de desconto nas minhas mentorias. Todas as minhas mentorias com 10% de desconto. Se você disser que veio pela live. Então, se você agendar aí comigo o primeiro encontro, a sessão 0, que a gente vai bater um papo, eu vou te explicar primeiramente como eu trabalho, muito mais em detalhe, quais são as mentorias que eu tenho, como eu posso te ajudar. E se você disser que veio pela live, você tem 10% de desconto no seu plano de mentoria, tá? Mas um ponto importante, esse desconto ele só vai durar 48 horas, tá? Valendo agora. Então, se você quer saber mais, tem alguma dúvida, acesse o link da bio do meu Instagram. Tem um link que vai te levar direto para saber mais sobre essas mentorias. Ou escaneie o QR Code aqui da tela e agende agora mesmo esse bate-papo totalmente gratuito comigo, tá? Então, primeiro o bate-papo é gratuito. Como eu falei, vou te mostrar no detalhe como eu trabalho, vou te apresentar as mentorias, como funciona cada uma delas, sessões, enfim, tá bom? Vai ser um prazer ajudar. Bom, não sei se tem alguma dúvida. Como eu falei, eu vou abrir a caixinha de perguntas no Instagram e vai ser um prazer poder responder cada uma delas, tá? Bom, pessoal, é isso que a gente está fechando no horário aí certinho. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre organização financeira pessoal.
com certeza, aplicando esses pontos, né, esses passo a passo, essas ferramentas, princípios que eu compartilhei com vocês, você vai conseguir organizar as suas finanças. Perfeito? Pessoal, obrigado. Bom final de domingo, boa semana e até mais. Obrigado.